Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Bom, esse vídeo aqui pode ser um pouco polêmico, porque eu vou falar algumas coisas aqui que eu penso, eu não sei se todo mundo vai concordar comigo, mas é o seguinte, eu sou o tipo de pessoa que eu respeito todo mundo, mesmo aquelas pessoas que pensam e agem totalmente diferente de mim, do que eu acho certo ou do que eu acho errado. Então eu procuro respeitar todas as pessoas, tanto que nos meus perfis eu tenho pessoas de todos os tipos, pessoas com vários tipos de ideologias diferentes da minha, pessoas com opção sexual diferente da minha. Então eu respeito todo mundo. Eu acho que isso é ser correto. Eu, desde novo, aprendi a respeitar as vontades das pessoas. Cada um tem uma vontade. Eu vejo muitas pessoas que são gays, lésbicas, trans, que sofrem muito preconceito. Eu vou ser sincero para vocês, eu não entendo por que do preconceito, porque, a meu ver, são pessoas que tiveram coragem para assumir quem são realmente, são pessoas que não fingem ser outra coisa, são pessoas que levam a vida como querem levar, como querem viver. E existe o livre-arbítrio, onde todos nós podemos decidir o que vamos fazer de nossas vidas, as nossas atitudes. Então, eu respeito, mesmo não concordando, cada um faz aquilo que quer, então eu respeito. E até certo ponto tenho uma admiração, porque são pessoas verdadeiras, elas não mentem, elas assumem o que gostam, assumem o que querem. Então isso é admirável. Eu, por exemplo, não tenho amigos gays, não que eu saiba, né? A não ser que algum faz escondido e eu não sei. Mas não tenho, porque eu sei que as conversas que eles têm é para falar de homem. Então a conversa vai ser totalmente fora de contexto para mim. É um assunto que não me agrada e eu vou perder meu tempo ali ouvindo coisa que eu não quero ouvir. Mas eu tenho uma amiga que é bissexual. A nossa amizade começou num joguinho na internet. Nada a ver com paquera, nem nada disso. E com o tempo ela se tornou uma das melhores amigas que eu tenho. Eu tenho duas grandes amigas, uma é minha comadre, que é a esposa do primo meu também, que eu mais considero, e tem essa amiga que é bissexual, ela tem a namorada dela, a gente conversa, a gente não tem conversa fiada, né? Total respeito. Ela me dá conselhos, eu dou conselhos, é amizade verdadeira. E tenho uma galera, né, que são amigos, que eu considero muito, e todos com um pensamento meio parecido com o meu também. A gente entende que as pessoas têm o direito de fazer o que elas quiserem. O que a gente fica chateado é quando alguém falta com respeito com a gente. Quando, tipo, um homem dá em cima da gente. Aí a gente fica chateado, não é? Porque a gente não está sendo respeitado. A gente respeita e não tem o retorno como respeito, não é? Então eu sou desse tipo. Se a pessoa vem de conversa fiada, eu aviso que eu não gosto dessa conversa, que eu não quero esse tipo de papo. Se a pessoa insistir, eu vou e excluo do perfil. É basicamente isso. Eu, por exemplo, esses dias estive observando os meus perfis no Face e no Insta e vi que tem umas pessoas com um comportamento um pouco diferente. Mas ninguém nunca faltou com respeito comigo, nunca vieram falar nada comigo. Tem umas mulheres que ficam com roupas, né, sensuais, mostrando a rabeta, né? Mas como a gente é homem e gosta de mulher, e tem um outro detalhe, eu sou solteiro, ou como dizem alguns colegas, eu xoxoteiro. Então não tem problema. Teria problema se eu fosse casado ou namorando alguma garota ou noivo e tivesse mulheres se mostrando nas redes sociais que eu faço parte. Então seria um problema. Mas como eu sou solteiro, tá tranquilo, não é? As pessoas têm o direito de verem aquilo que gostam, não é verdade? Eu estou falando isso tudo aqui
porque eu espero conseguir mostrar para você, se você é uma pessoa bissexual ou uma pessoa gay, eu sugiro que você jogue limpo e demonstre as suas opções, as suas preferências desde cedo. Nunca engane as pessoas. Se você é um homem bissexual e quer um relacionamento sério, casamento com alguma mulher, você tem que, desde o início, falar para ela que você tem preferências por homem também. Se ela aceitar, aí vocês podem se casar. Mas nunca minta, porque você vai acabar traindo ela para saciar a sua vontade. A mesma coisa eu digo para as mulheres que têm planos de serem mães, de terem um marido, mas curtem mulheres também. Então mostre para seu companheiro desde o início. Se a pessoa aceitar, aí são outros 500. Você vai estar baseando a sua vida na verdade. E isso aí eu não vejo problemas. E cada um faz aquilo que quiser. Bom, desse resumo básico aqui, não é? Para falar para vocês a primeira história, primeiro caso de traição. Um homem namorava uma garota e essa garota, logo no início, falou para ele que era bissexual. Ele gostava muito dela, então entendeu que ela era bissexual e mesmo assim se casou com ela. Mas aí é onde vêm os problemas. Ela tentou inicialmente se manter fiel ao marido. Mas com o passar do tempo, ela foi sentindo saudades das aventuras que ela tinha com mulheres. E começou a sair com várias mulheres do trabalho, da academia. Ela seduzia, ela era aquele tipo de lésbica ou bissexual que seduz. Eu não sei se vocês sabem, mas uma mulher lésbica ativa, ela é tão insistente quanto os homens com relação às mulheres. Elas ficam perseguindo até conseguir seduzir. É a mesma coisa dos homens, que são galantes, sedutores, garanhões. Eles insistem de todas as formas até seduzir, até conseguir pegar a vítima. Então, o que aconteceu? Tinha uma garota que trabalhava com ela, que era casada também, e ela vivia dando em cima dessa garota, mas a garota não queria. Um dia ela combinou com uma outra do serviço que ela pegava também, para tirar foto das duas juntas. O que ela fez? Ela agarrou a outra mulher à força e beijou a mulher. E a amiga tirando fotos. Ela pegou essas fotos e mandou para o marido da mulher, da vítima, que ela se apaixonou loucamente, mas era rejeitada. O que aconteceu? A mulher, com raiva, discutiu com ela na loja, as duas bateram boca, tiveram que ser apartadas, foram demitidas do serviço. E nesse mesmo dia o marido dela recebeu as fotos que a mulher bi mandou para ele para tentar acabar com o casamento deles. E ele foi com a esposa até a casa dela, da família dela, onde morava ela, o marido, os filhos dela. Ela tinha um casal de filhos de 15 e 17 anos, e os pais dela moravam no mesmo quintal. Aí eles foram conversando e foi assim que ele, o marido, descobriu que ela tinha caso com várias mulheres do trabalho e da academia, inclusive várias casadas, e ela tentou agarrar essa mulher à força e tirou fotos para simular um caso para o marido terminar com ela. O marido separou dela, discutiram muito, porque foi traição em cima de traição, não é? Os pais dela cortaram o relacionamento com ela. Ela continuou morando na casa, junto dos filhos. Os filhos não queriam conversa com ela, não queriam papo com ela. Algum tempo depois ela saiu dizendo que iria morar com uma das amantes dela. O pai dela passou mal e foi hospitalizado. O pai, infelizmente, faleceu. Ele teve um infarto e faleceu. Não aguentou, não resistiu. A mãe não permitiu que ela fosse ao enterro do pai. Tinha um irmão dela que era policial, ele botou um reforço de policiais impedindo a entrada dela no cemitério. Ela chorou muito, dizendo que a família dela tinha abandonado ela, mas entenderam o que eu quis dizer? Se ela, desde o início, coloca as coisas que ela gostava de fazer para fora,
todo mundo saberia, não seria um choque para os pais dela, como foi. Seria uma coisa mais branda, seria uma coisa sem fazer sofrimento em outras pessoas da maneira que foi. Seria um sofrimento porque os pais dela eram religiosos. Mesmo assim, eu acredito que desde o início, os pais mais jovens, eles aguentariam mais o baque, a pressão. Agora, os pais mais velhos não aguentaram a pressão. Tanto que o pai dela faleceu por conta disso. Aí, detalhe, ela vive uma vida com uma outra pessoa, e aqui no texto ainda conta o seguinte, que ela não ficou nem 2 anos com a outra pessoa, porque a outra pessoa largou ela foi abandonada. Moral da história, ela perdeu o amor dos filhos, do marido, dos pais, o pai morreu, o irmão dela, policial, não fala com ela também, ela não tem contato com ninguém, ninguém quer papo com ela vive sozinha, uma vida caçando mulheres, não é? Numa vida incerta, e acredito que ela vai ficar com esse remorso de ter traído um homem bom a vida toda, de ter sido a causa da morte do pai dela. E detalhe, isso já se passaram anos. Os filhos, quando se casaram, ela não foi convidada para o casamento dos filhos. Ela ficou à margem da família. Ninguém mais queria contato com ela. Os filhos diziam que a mãe deles havia morrido. Então, se ela tivesse feito, como eu falei aqui, desde o início, todo mundo sabendo, sem mentiras, o resultado teria sido outro. Mas aí o pessoal diz, se não existe. Claro que existe. Se não existisse, a gente não falaria. Se eu fizer isso, vai acontecer isso. Se eu fizer aquilo, vai acontecer aquilo. Existe. Mas isso é tudo decisão nossa. O outro caso aqui, o casamento já durava 10 anos. Um dia, a esposa, descontrolada, fez uma confissão ao marido. Ela disse que havia se casado com ele porque ela amava o melhor amigo dele. Aí ele ficou doido, porque ela dizia que amava ele. Mas aí ela confessou que não podia esconder mais isso. Aí ele perguntou, vocês estão tendo um caso? Aí ela disse, não, nunca tivemos um caso. Ela gostava desse amigo dele antes de conhecer ele, mas acabou conhecendo ele, né, pela proximidade que ele tinha com o outro cara que ela era afim, apaixonada e nunca esqueceu, o outro cara casou. Aí ele foi entrar em contato com esse amigo. Ele perguntou a esse amigo, aí esse amigo falou, não, ela antes de te conhecer, ela falou comigo sim, que era apaixonada por mim. Mas eu gostava de outra. Eu gostava da mulher que eu me casei. E gosto dela até hoje. Eu amo a minha esposa. Aí ele perguntou, vocês tiveram algum caso? Não, ela só me falou essa vez, antes de vocês começarem a namorar. E detalhe, eles participavam de festas juntos, os casais, tinham reuniões e tinham muitos encontros entre eles, mas nunca aconteceu nada. E detalhe, gente, realmente nunca aconteceu nada. Essa história é de uma paixão que ela teve, um amor que ela teve, e tem amor que é assim mesmo, você nunca mais esquece. Vai ser para o resto da sua vida. E o que aconteceu? Ele pegou, separou dela, não é? Porque ele não iria viver, ele achou que a vida toda dele, os 10 anos de relacionamento, foram uma mentira. Ele se separou dela, ela viajou para fora do país, disse para ele que precisava também refrescar a cabeça, mas ela sempre entrava em contato com ele por redes sociais. Um dia ela voltou e marcou um encontro com ele, perguntando se ele estava bem, se estava tudo bem com ele. Pediu muito perdão a ele, dizia que se sentia um lixo por ter feito isso com ele, por ter casado com ele pensando em outro, amando o outro, mas que ela não aguentou a pressão. Ela não aguentava mais viver assim. E pediu perdão a ele e disse que lamentava muito por tudo que ela fez. Que de certa forma é uma traição, não é? Mesmo que não tenha acontecido nada entre ela e o outro cara. Detalhe, gente, eu não posso falar as coisas que aconteceram aqui da forma como aconteceram. Alguns dias depois, a família dela entrou em contato com ele, dizendo que ela havia morrido. Ela cometeu uma besteira, se é que vocês me entendem. Ela não deixou carta nenhuma informando por quê,
Mas ele sabia por quê. Porque ela sabia que o cara nunca ia ficar com ela e ela havia destruído o casamento dela. Ela não aguentou a situação de ter feito mal ao marido, que amava ela, e de saber que nunca iria ter o amor do outro cara que ela amava a vida toda. E a vida dela se encerrou assim, dessa forma. É uma história triste, bem curta, mas é algo que serve para nos alertar que não se deve brincar com o amor. Se você ama alguém e sabe que não vai ficar com a pessoa e sabe que não vai conseguir amar outra pessoa, é melhor você ficar sozinho, não enganar ninguém, porque a consciência pode pesar e você acabar fazendo uma besteira dessa daqui. Essa daqui é uma outra bem curta também, o rapaz jovem, virgem, nunca tinha ficado com ninguém, aí conheceu uma garota que era rodada, não é? Me perdoe o termo, mas ela tinha ficado com uma certa quantidade e acima dos 50 homens. Então, é o termo que usam, rodada. Um termo até bem feio, né, gente? Vamos falar a verdade aqui. Mas, cada um com seu cada um, não é? Só que ele era feliz, ele achava que ele estava satisfazendo ela. Um dia ele pegou uma conversa dela num grupo com as amigas, dela esculachando ele, ridicularizando ele, falando que ele não sabe bater virilha, falando que o instrumento dele é o menor que ela já experimentou, que o maçarico dele é miniatura, é um mini maçarico, e ridicularizando as colegas tudo gargalhando. E ela disse nas conversas que estava conversando com um ex dela pelas redes sociais e que ele tinha um maçarico enorme e que ela gostava muito dele e que ele satisfazia muito ela. Ele pegou, mostrou as conversas para ela, ela tentando negar, mas depois ela assumiu que sim, e ela disse realmente que ela ia na casa desse ex dela às vezes para se satisfazer, que ela amava ele, esse rapaz, mas que ele não satisfazia ela. Ele pegou, terminou com ela, o ex engravidou ela e abandonou ela, claro, evidente, e ela depois tentou voltar com esse daqui para criar o filho do outro. Aí ele não aceitou, ele foi seguiu a vida dele, sofreu muito, levou anos para conseguir encontrar uma outra pessoa, porque, né, para um cara inexperiente ainda é mais difícil ainda, mas ele seguiu a vida dele. Essa daqui é uma outra que deixa a gente bem triste. Essa história aqui, olha bem a história. O casal era muito feliz. Quando eles se conheceram, quando eles se casaram, ela tinha 18 anos e ele 20 anos. E eles eram muito unidos, lutavam juntos, se dedicavam, corriam atrás, um apoiava o outro. E eles construíram um patrimônio. Eles tinham 2 carros, uma moto. Só que detalhe, eles tiveram 2 filhas. Só que essa esposa trabalhava numa empresa e conheceu um cara. E esse cara era um cara sedutor e conseguiu seduzir ela, mesmo ela amando o marido. E começaram a ter um caso. O marido descobriu, isso ela já tinha 33 anos e o marido 35 anos. O marido descobriu, separou dela, mostrou tudo para a família dela, as mensagens, as trocas de mensagens. E o amante, dizendo que estava com pena de ter destruído um casamento, assumiu ela e as filhas dele. E eles foram morar em outro estado, porque o cara havia sido transferido e foram morar em outro estado. Ela começou com a alienação parental, impedindo que o marido visse as filhas. E ele, vocês imaginam que ficou louco, né? Ele começou depois a ver as filhas deles 2 vezes por ano, sendo que apenas 10 dias a cada vez, e ele se torturando, triste, sofrendo muito, e a mulher super feliz, segundo as palavras dela. Só que detalhe, as coisas começaram a mudar. Sabe o que acontece? Todas as vezes que ela olhasse para as filhas dela, ela iria lembrar que traiu o pai das garotas e que estava com o amante, morando com o amante, casada com o amante. Então ela nunca iria esquecer esse fato. Isso iria consumir ela. É o que acontece com todo mundo.
corrói, aos poucos vai te corroendo esse sofrimento, porque você foi adúltero ou adúltera, você traiu o pai das suas filhas ou a mãe das suas filhas. Então essa tortura aqui já é algo permanente para sempre. Todas as vezes que ela olhasse para o cara ou para as filhas, ela iria lembrar da traição dela. O marido sofreu muito, mas aí ele acabou conhecendo uma mulher que havia passado pela mesma situação dele, ele dizendo que não queria se envolver, porque aconteceu isso, aí ela falou também que aconteceu a mesma coisa com ela, resolveram dar uma chance e se casaram. Quando ele se casou e que ela, a ex dele, ficou sabendo, ela começou a surtar. Sabe por quê? Porque o cara que estava com ela começou a apresentar defeitos que o marido dela não tinha. Aí ela já teve mais um arrependimento de ter jogado fora um cara que não tinha os defeitos que o atual dela tinha. Detalhe, gente, ela trabalhava na mesma empresa dele e ela acabou descobrindo um caso dele com outra mulher casada na empresa. Elas saíram no tapa. Ela foi demitida, ele foi demitido e a outra mulher também foi demitida. Ela voltou para a casa dos pais, trazendo as filhas, e entrou em contato com o ex-marido pedindo perdão, dizendo que agora sabe o que fez ele sofrer. Ele respondeu para ela assim: tudo que a gente faz tem consequências, então agora assuma as suas consequências. Aí ela pedindo perdão, pelo amor de Deus, volte comigo, vamos criar nossas filhas junto. E detalhe, para vocês entenderem, o casamento dela com a amante não durou nem 1 ano e meio, para vocês terem uma ideia. E ela se arrepende amargamente até hoje. E até hoje ela insiste, mandando mensagens para ele quando vai levar as meninas para ficar com ele no final de semana. Ela implora até hoje para ele perdoar ela e voltar para ela. Eu aconselho esse cara a olhar para essa mulher como se fosse uma lata de lixo. Eu vou explicar para vocês. Eu sou o tipo de homem que, se eu jogo algo no lixo, eu não volto no lixo para pegar aquela coisa que eu havia jogado no lixo. Foi para o lixo, é lixo, não tem volta. É dessa forma. Eu me considero muito? Claro, me considero muito. Simples isso. É por isso que eu digo que não adianta nenhuma ex me propor algo como voltarmos, tentarmos de novo. Se insistir, vão ser humilhadas. Então eu sugiro que não tente. E não vem com esse papo de que eu não sou bom, porque sempre chega aos meus ouvidos ex perguntando sobre mim. Se eu estou namorando alguém, se eu estou em algum relacionamento com alguém. Sempre chega esse tipo de coisa. Então não vem com esse papinho de dizer que eu não sou bom, ou que eu não sou isso, ou que eu não sou aquilo. Não vem com esse papinho que não cola. E, inclusive, para alguém que tem alguma dúvida, eu tenho mensagens salvas de ex dizendo que nunca encontraram um homem igual a mim. Mas isso eu já falava no início do relacionamento. Olha, você pode conhecer 10 bilhões de homens, mas você não vai encontrar nenhum que seja nem parecido comigo. Eu sempre falei isso, eu sempre deixei claro. Porque eu sei muito bem que o único kryptoniano que veio para a Terra fui eu. Então eu já sei que não existe ninguém igual. Então esse papo de conversinha fiada não cola. Entenda uma coisa, não dê murro em ponta de faca, porque você vai se machucar. O que isso quer dizer? Não insista com o que está errado. Se você insistir com algo que está errado, vai continuar errado. Entendam que quando uma pessoa faz algo com você, não é um erro, foi uma escolha da pessoa. No outro vídeo eu falei sobre casos e motivos de traição. Se eu não me engano, eu citei que em alguns casos é porque a pessoa é safada mesmo, a pessoa é mau caráter, ou por causa da adrenalina, que a pessoa sente falta de estar fazendo algo escondido. Pode ser porque a pessoa é fraca, pode ser por carência, pode ser por um monte de coisas, mas todo mundo tem a opção de não fazer. Todo mundo tem a opção de ser correto. Todo mundo tem a opção de respeitar o parceiro ou a parceira. Não respeita porque não quer.
Tem coisas que podemos fazer que pode resolver esse problema, conversando com o parceiro ou com a parceira. Mas muitas das vezes as pessoas preferem fazer, não querem conversar com o seu parceiro, preferem ceder às tentações. E depois reclamam. Reclamam depois porque são punidas, porque vivem a vida sofrendo, porque tudo na vida dá errado e acham que não merecem, mas fizeram por merecer. Fizeram alguém sofrer, enganaram alguém, traíram alguém. Então é isso que eu falo para vocês aqui em nossos vídeos. Tudo que a gente faz é decisão nossa. Nós temos o poder de decidir sobre nossas vidas. Não é mais ninguém que pode decidir por nós. Então, se você fez algo errado, aceite as consequências depois. E viva com as consequências. Você tem que aprender a viver com a punição, com a maldição que vai entrar em sua vida. Porque foi você que causou, foi você que abriu espaço para a maldição entrar na sua vida. Eu sei que é um choque falar isso para vocês. Eu sei que muita gente não vai gostar do que eu estou falando, mas eu estou sendo realista. Todos os casos que eu observo acabam mal. Todos os casos acabam mal. É simples, tudo depende da gente. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado ou não, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.